o já tradicional foguetório do Vasco da Gama, da sua torcida em São Januário. O River Plate da Argentina. Vamos confirmar para você. O River começa com Burgos, número 1, esteve na Copa. Hernan Dias, número 4. Aigala, zagueiro paraguaio, número 2, também esteve na França. Berizzo, número 6. E Placente, número 14. O quadrado de meio campo com Astrada, número 5. Sorin, número 3. Escudeiro, número 20. E Galhardo, outro que esteve na França, número 10. O estreante da noite, hein? O Pizzi. Jogou no futebol da Espanha, no Barcelona, você sabe. Estreando com a camisa número 7. E Humberts com a número 9, o time do técnico Ramon Dias. E a torcida do Vasco continua fazendo a sua festa. É Libertadores, a torcida tem um papel importante, fazer o resultado em casa. O Vasco da Gama no ano do seu centenário, sonhando com a conquista da Taça Libertadores da América. Você está vendo aí o Pedrinho, marcou o gol da vitória contra o Grêmio na última partida do Vasco da Gama. E a arbitragem na Taça Libertadores da América para Vasco da Gama e River Plate da Argentina, aqui no estádio de São Januário. Aí o trio de arbitragem uruguaio. Apita o jogo Gustavo Mendes. Auxiliar número 1, Olivier Vieira. E auxiliar número 2, Jorge Gagliatti. Arbitragem na Rede Globo, comentarista de arbitragem da Rede Globo aqui em São Januário é o José Roberto Wright. Boa noite, meu amigo da Globo. Gustavo Mendes é um árbitro uruguaio que não deu na Copa do Mundo nenhum árbitro. Árbitros que já pontearam na arbitragem mundial, como Ramon Barreto, como Juan Cardelino, e como o futebol uruguaio não está bem, a arbitragem também não. Eu espero que aqui ele faça um bom trabalho para não complicar esse belo jogo que será, sem dúvida nenhuma, Vasco e River. Vasco da Gama e River Plate para você, as emoções daqui a pouco, as duas equipes batendo bola, continua o show aí de fogos e artifícios que o Vasco prepara sempre quando o jogo acontece em São Januário. Os times continuam batendo bola no gramado. Um outro jogo da Taça Libertadores, que também acontece na noite desta quinta-feira, a primeira partida semifinal. Nós teremos Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño do Paraguai. Guayaquil, Equador. O jogo acontece primeiro lá no Equador. Então nós vamos saber na próxima semana quais serão os dois finalistas da Taça Libertadores da América. Do Vasco, do Luizão, tem 5 gols marcados até aqui na Libertadores. Em relação ao time argentino, o Pizzi, que estreia hoje, chegou com todo o cartaz. Foi contratado por $2.300.000 e deixou no banco Ángel, o atacante que é o artilheiro da equipe na Libertadores, com 7 gols. Continua a festa do Vasco da Gama, da sua torcida. Você está vendo aí o goleiro Burgos. Ano passado, protagonista da agressão do Edmundo. Edmundo acertou uma cotovelada no Burgos. Realmente, como a gente fala no futebol, o tempo fechou em São Januário. O juiz foi obrigado a interromper a partida aos 25 do segundo tempo. Aí você está vendo o Pizzi, que faz a sua estreia nesse jogo contra o Vasco da Gama, aqui no estádio de São Januário. Um atacante de boa impulsão, jogo aéreo muito forte. Pois não, Renato Ribeiro? Bom, justamente sobre essa confusão do ano passado, no jogo entre River e Vasco, hoje foi reforçado o policiamento aqui, 1.400 homens da Polícia Militar para garantir a segurança, para não haver outra confusão. E no ano passado, além dos 2-0 de São Januário, o River venceu 5-1 no Monumental de Nunes. E o Vasco já fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O River está invicto nesta Copa Libertadores, nesta Taça Libertadores, com 10 partidas disputadas, 8 vitórias e 2 empates. É um time muito forte, com certeza. Você está vendo o Gustavo Mendes, o uruguaio que vai apitar a partida. Vamos então para as emoções da Taça Libertadores da América, sempre uma atração. Hoje então, Brasil e Argentina. É uma volta realmente muito legal do futebol após a Copa do Mundo disputada na França. São 5 jogadores que estiveram na França em campo, mais o Sarabia no banco de reservas. O Sarabia, que é paraguaio, no banco de reservas do River Plate. Vamos então para as emoções do jogo. Faltando 15 minutos para as 10 horas da noite no Brasil. Aí o uruguaio Gustavo Mendes vai autorizar o início da partida. Começa a luta por uma vaga na grande decisão da Taça Libertadores da América. O Vasco da Gama prioriza a Taça Libertadores no ano do seu centenário. Autoriza o árbitro, bola rolando, começa Vasco e River pela Libertadores.
Aí sai jogando o time do Vasco com o Mauro Galvão. Veja o Felipe. Está mostrando a habilidade que vem caracterizando o Felipe nesta Taça Libertadores. Recuperação do time argentino. Aí Sorin. Boa jogada com o Pizzi. A falta foi marcada no Sorin. Nesse lance que você está revendo, o Ramon chegou e acabou atingindo o Sorin, que você está vendo no detalhe. Ele que é lateral esquerdo de origem, mas hoje sai jogando aí como volante do lado esquerdo. Na verdade ele está jogando porque o titular da posição é o Berti, que também esteve na Copa da França. Berti está machucado, por isso o Sorin foi improvisado pelo técnico Ramon Dias no meio de campo. Brasileiros e argentinos na Taça Libertadores. Argentina 12 vezes campeã da Libertadores. O Brasil 9 títulos. Outra vez a falta do escudeiro no Felipe. Aí o Felipe. Aí o bem do Astrada. Jogada com o Luizão. Chegou a Ayala, a bola vai saindo lateral. Ou uma falta até. Ele marca a falta sobre o Luizão, cometida pelo Ayala. Aí Pedrinho. Jogada com o Ramon. Buscando o Donizete, Sorin. Mas bem o corte, sai jogando para a equipe do River. Aí Luizão na recuperação. Donizete vai para a área. Chegando o Vasco. O Vasco é Brasil na Taça Libertadores. Recuperação do Ayala. Fez uma grande Copa do Mundo, Ayala. Uma dupla de área fantástica com o Gamarra, que é jogador do Corinthians. Aí o Felipe. Aí Vitor. Sorin na marcação. Jogada com o Ramon. Foi bem o Sorin. Sobra do Placente. Recebe o Pizzi. O Odivan na marcação. E o lateral ou até a falta. O Gustavo Mendes está marcando a falta do Odivan, cometida sobre o Pizzi. A impressão do uruguaio Gustavo Mendes neste começo de partida, eu com o propósito de marcar tudo, José Roberto Wright. E correndo em cima da jogada. Não sei se ele vai ter gás para esses 90 minutos. Lembra muito aquele Robert Wurtz, um árbitro francês que passou aqui pelo Brasil na década de 70, correndo bastante. Vamos ver. Início de jogo, tudo é bom. Aí o River chegando. Rambert, saiu Carlos Germano. Rambert. O juiz marcou a falta sobre o Carlos Germano. O jogo perigoso do atacante Rambert, você está revendo, olha só, agora com o pé direito, lá no alto, quase atingindo o rosto do Carlos Germano. Foi correta a marcação, José Roberto Wright? Perfeita. Primeiros 3 minutos de partida, Taça Libertadores para você. Brasil e Argentina. A luta por uma vaga na grande decisão da Libertadores. Jogo da volta na próxima semana em Buenos Aires. Mais uma falta sobre o Pedrinho. Aí o escudeiro. Sai jogando o time do Vasco da Gama, Luizinho com o Vitor. O River, que normalmente joga de camisa branca, hoje troca, joga com a camisa vermelha. O River Plate. Aí o lateral Placente. Chegando o Odivan e Mauro Galvão. O Vasco da Gama tem a volta do goleiro Carlos Germano, que esteve na Copa do Mundo. E o River tem 5 jogadores atuando. E mais um no banco de reservas, que estiveram na Copa da França. Aí o Pedrinho. Hernan Dias chegou no carrinho. Só na bola, desviando o lateral para o Vasco. Veja como chega forte o Hernan Dias. Esse Hernan Dias é o típico marcador argentino, né? Você toma cartão, é expulso, aí já tentativa do Felipe. O Uruguai entendeu que não houve nada. Volta do Nasa, pode experimentar de longe. Aí Ayala. Hernan Dias, Pedrinho, levou a melhor o Pedrinho, cruzamento, Luizão tentou um desvio. Mais uma vez a presença agora do Berício, que você está vendo aí, a zaga do River Plate, evitando o primeiro gol do Vasco. Suficiente para levantar a torcida do Vasco em São Januário. Falta do Nasa. O Rambert, quando foi receber a bola, o Nasa chegou empurrando. Olha como o Nasa chega. Depois também foi seguro pelo Rambert. Mas o Gustavo Mendes marcou a falta. Muito teatral o senhor Gustavo Mendes, pro meu gosto, viu? Faz muitos gestos, é isso, Zé Roberto? Muito gesto. Parece que está no Scala de Milão. Vai jogando aí o Odivan.
Sobra do Felipe, vai saindo lateral, favorecendo o River Plate, quando chegamos a 5 minutos de partida. Neste primeiro tempo em São Januário. Luiz Roberto, o Edmundo está aqui assistindo ao jogo no camarote, reservado aqui junto com o técnico Antônio Lopes e o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda. O Edmundo que deu um prazo até amanhã para o Fiorentino se definir se libera ou não o atacante para o Vasco. O Vasco ofereceu 9 milhões ao clube italiano. Edmundo, portanto, pode voltar a vestir a camisa do Vasco já a partir do outro sábado na abertura do Campeonato Brasileiro. Mas o Batistuta está deixando o Fiorentina. Então, talvez a situação da transferência do Edmundo, da volta dele, fique um pouco mais difícil. Está jogando o time do Vasco. Veja aí o Nasa, o Galhardo ficou pedindo a falta. Bola desviada lateral, favorecendo o time do River Plate. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Você viu há pouco lá o Edmundo, com os dirigentes do Vasco da Gama, Eurico Miranda, acompanhando o Vasco e River Plate aqui em São Januário. Está num camarote especial o Edmundo. Vai jogando o Vasco com o Odivan. Primeiros 6 minutos, primeiro tempo para você. E a volta do Edmundo seria interessante no futebol brasileiro, já que após a perda do título mundial, fica desinteressante, sem ídolos, e a volta de um jogador como o Edmundo, eu acho que ia motivar muito o Campeonato Brasileiro para o Vasco ou para qualquer equipe. Chegando o Vasco de novo, veja o cruzamento aí para o Luizão. Foi a vez do Ayala, agora tocou no juiz ali. O Alto Ramon aperta, Sorin manda a equipe do River para o ataque. Presença do Odivan. Aí o Luizão recomeça com o Mauro Galvão. São 7 minutos de partida neste primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o River. Jogo da volta na próxima semana em Buenos Aires. O regulamento da Libertadores diz: primeiro critério, o número de pontos, evidente, um empate, uma vitória. Depois o saldo de gols nos dois jogos. Por exemplo, vitória com 2 gols de diferença. Vasco vence aqui 4-2. Pode perder lá por 1-0. Enfim, por 5-4, por diferença de um gol. Em caso de empate também no saldo de gols, a disputa da vaga acontecerá nos pênaltis. Sem prorrogação, direto nos pênaltis. Aí o Galhardo. Passando o Pizzi, passando o Rambert. Estava recebendo a falta o Galhardo. Chegou o Pedrinho. O Vasco da Gama jogando em São Januário, na Taça Libertadores, fez gols em todos os jogos. Nestas 10 partidas disputadas na Libertadores, 5 delas em São Januário. Em todos os jogos disputados aqui, o Vasco da Gama foi na rede. O Luizão é o seu principal artilheiro com 5 gols. O Vasco e River nunca se enfrentaram antes em uma partida válida pela Taça Libertadores. Está jogando o Vasco de novo, Luizinho. Tentou a jogada na direita, muito forte. Ela acabou desviada no Sorin. Aí está o Sorin. Tem 22 anos apenas o Sorin. Hoje volante do River. Lateral já cobrado o Vitor. Tem o Ramon. Boa jogada do Ramon com o Donizete. Luizão no comando, pintou o primeiro Luizão. Burgos. Que defesa do goleiro da Argentina. A reclamação do Aigala com os companheiros. Ficou sozinho na marcação do Luizão. Aí ele saiu na cara do Burgos, que fez essa defesa, hein? Goleiro da seleção da Argentina. Um dos goleiros era o reserva do Roa na Copa do Mundo. Agora o Gustavo Mendes pede um tempo para o Ramon. E chama a atenção agora do Luizão, do Pizzi e do Berizzo, que está chegando ali pertinho do Luizão. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o Ramon no levantamento, vai o Mauro Galvão. Melhor o Sorin. Recuperação do time do Vasco, a falta sobre o Felipe. Foi puxado o Felipe. Aí está o Felipe. No ano passado, veja, o Galhardo fez a falta. No ano passado ele deu uma pegada no Galhardo no jogo da Supercopa aqui em São Januário e foi expulso de campo. Os argentinos reclamaram demais a semana inteira. E agora o Galhardo fez a primeira falta dele, Galhardo, no Felipe, no jogo. Aí Mauro Galvão, capitão do Vasco da Gama. Aos 36 anos, jogando muito.
Ramon, tem o Donizete, é com ele. Olha o Donizete de esquerda. Gol! Do Vasco! Para o Vasco, o Pantera abre o placar em São Januário, aos 10 minutos do primeiro tempo. Lindo gol de Donizete com a esquerda no cantinho. Burgos saltou, a bola ainda tocou na trave, aí a comemoração do Donizete com o Pedrinho. Gol brasileiro, pode comemorar Carlos Germano. 1 para o Vasco, 0 para o River Plate. Vai na frente, portanto, o Vasco, gol do Donizete, o terceiro dele na Libertadores 98. Um gol importante a essa altura, 10 minutos, 1-0 num grande clássico. Aí a confirmação do terceiro gol do Donizete em 10 jogos. Casagrande. O Vasco está fazendo a coisa certa, está pressionando o River. É uma semifinal de Libertadores. Eu ia falar até que o Vasco tem várias alternativas de gols. E uma delas é o chute de longa distância, com o Pedrinho, a força do Donizete. Quer dizer, o Vasco está fazendo tudo certo. Tem que manter essa concentração nos 90 minutos e levar a classificação para outro jogo. Tem que saber que é importante vencer a partida. Não precisa se desesperar. Vem o Vasco de novo, o Donizete com o Luizão. Veja a marcação do outro lado com o Ramon. Veja o Ramon, pode pintar o cruzamento. Vai o Donizete. Um desvio, uma antecipação do Donizete. Quase o segundo gol. Olha como ele consegue a antecipação. Toca no canto esquerdo, tirando do goleiro. Festa da torcida do Vasco em São Januário. De novo a cabeçada do Pantera para você. Uma entidade alemã de estatística que faz o ranking dos clubes coloca o River da Argentina em primeiro lugar, o Vasco em terceiro. Esse time da Argentina foi o de melhor campanha, é o de melhor campanha entre os 4 semifinalistas. Está invicto na competição. Em 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates o River Plate. Aí a bola recuada para o goleiro Burgos. Donizete vai. O Burgos não pode defender com as mãos. Jogada com o Placente. Recupera o Vasco, Donizete de novo. O lindo lance com o Pedrinho. Chega o Hernan Dias. Quase que o Pedrinho sai na cara do Burgos. Escudeiro. Sai jogando o River Plate. Aí você está vendo o Pedrinho. Passamos dos 13 minutos deste primeiro tempo em São Januário. 1 para o Vasco da Gama, 0 para o River. Donizete, o homem do gol. Felipe. O Vasco é Brasil na Taça Libertadores. A importância não só da vitória. Que lindo lance do Felipe. Quando o time está ganhando, então é só jogar a bola no Felipe. Aí o Vasco descendo com o Ramon. Bola com o Vitor na velocidade. Evitou a saída de bola. O Vitor chegou bem. Apenas o Luizão na área. De novo o Ramon. Luizinho. Que festa faz o torcedor do Vasco, hein? Vitor toca mal. Recuperação é do River Plate. Aí o Galhardo. Impedimento no ataque do River Plate. Tá valendo. O juiz deixou seguir. O assistente está marcando. E só agora o Gustavo Mendes vai marcar o impedimento. Com alguns segundos de atraso, Zé Roberto Reit. Demorou a olhar. Tá correndo muito sem se preocupar de atender o aceno do assistente. Numa dessa, pode perder o controle do jogo. Aí o Ramon. Só lateral para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Você viu de novo ali o lance, a repetição do lance do impedimento. De novo, você acabou finalizando completamente errado o atacante Pizzi. Estamos chegando aos 15 minutos de partida. 1 para o Vasco, gol do Donizete, 0 para o River.
Sangue do meu sangue, hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Mais um lateral para o Vasco da Gama. Jogada do Humbert. Tentou dominar com o peito, olha só, a bola escapa do seu controle e sai lateral. Aí Luizinho recomeça, Mauro Galvão. Este é o Odivan. É apenas 24 anos o Odivan. Vitor. Jogada com o Luizinho. Muita experiência, sai jogando o Luizinho, leva o Vasco. Aí o Luizão pelo comando, fica o Pedrinho na esquerda. Jogada com o Donizete, que deixou para o Vitor. O Vitor não foi. Está jogando o Berizzo para o River. Agora toca no calcanhar do Vitor, lateral para o River. Chegamos aos 16, Casagrande, Vasco da Gama 1-0. Depois que o Vasco formou essa equipe, ainda quando foi campeão brasileiro, com o Evair, com o Edmundo, que a base era mais ou menos essa, poucas vezes eu vi o Vasco jogar, fazer uma partida ruim. E eu estou falando isso porque eu vi uma entrevista do Ramon Dias, que falou que o Vasco não sabe jogar contra grandes equipes. Eu acho que ele está enganado. O Vasco faz uma grande partida e tem condições de jogar contra qualquer equipe do mundo. É lógico, nem sempre vai ganhar, mas é uma grande equipe. Olha o Sorin aí, com ele o Mauro Galvão. Ramon evita a saída pela linha de lado, na primeira, na segunda não consegue não. Veja aí o Mauro Galvão, o capitão do Vasco da Gama. Preocupação do Mauro Galvão na área com o Humbert. Vai chegando o Placente na cobrança do lateral. 1 para o Vasco, Donizete, 0 para o River. Luiz marcou a falta do Luizinho, o Luizinho não concorda não, veja como chega o Luizinho. E acaba atingindo realmente. Foi falta. Chegou chutando uma, duas vezes. E em cima o Gustavo Mendes marcou a falta. As faltas cometidas, 7 do Vasco, 5 do River. A preocupação do Carlos Germano. E o Pizzi é muito bom na jogada aérea, hein? Zagueiro Berizzo também. Vamos para a cobrança. Vai o Galhardo para fazer o levantamento. 2 homens apenas da barreira do Vasco. Veja o levantamento. Vai o Berizzo, vai o Pizzi. Carlos Germano. Socou de forma completamente equivocada. O Luizão apareceu. Veja como o Carlos Germano sai. A impressão que ele ia tentar a defesa. Com as duas mãos. Aí ele decide, olha só, como vai subindo com as duas. Aí ele decide socar a bola e erra. Aí acabou espanando. E o Luizão teve que ceder o escanteio. Vai o Galhardo para fazer a cobrança nas bolas paradas. Sempre o Galhardo. Aí o levantamento. Chegou bem o Donizete na primeira trave. Sai jogando o Vasco. Vamos ver o contra-ataque. E aí a falta. O Luiz, goleiro precisa jogar sempre. Então quando ele vai para uma Copa do Mundo, ele foi para a Copa do Mundo como reserva do Tafarel. Há muito tempo ele não faz uma partida. Então ele perde um pouco o tempo da bola, o modo que sair do gol, porque o forte do Carlos Germano é sair do gol. Dificilmente ele faz esse tipo de erros. Isso é um jogador que há muito tempo não joga. O goleiro precisa jogar quase sempre para ter, sabe, a medida da partida. E o Carlos Germano chegou com tanta fome de bola que na terça-feira ele veio do aeroporto direto para São Januário para já participar do treinamento aqui do Vasco. Odivan com o Donizete. Chega o Sorin, a falta de Sorin sobre o Donizete. O lance que aconteceu, aquele impedimento do Humbert, foi ou não foi? Vamos tirar a dúvida agora? Vamos ver de novo. Aquele lance do impedimento no ataque do River, olha aí. O Humbert em profundidade na esquerda, José Roberto Wright. E a posição legal de 1,68 m. Aquele que o juiz demorou um tempão para marcar e acabou errando. A máquina não parou a imagem, congelou, não tem o que errar, não tem o que discutir. E eu chamei a atenção, primeiro cartão amarelo para o jogador do River. Adivinha, pro Hernan Dias, número 4, como sempre. Ele já, com 2 minutos de jogo, ele havia se estranhado aqui com o lateral do Vasco, e a imagem congelada não dá o que se enganar. Só que poderia haver uma confusão muito grande naquele lance, porque demorou a olhar. E aí saiu o gol, voltava atrás, a ser uma lambança. Chegamos a 19 minutos e meio de partida neste primeiro tempo. Vasco vencendo 1-0. É o Brasil na frente da Argentina na Taça Libertadores. Aí Vitor. Encosta o Ramon, o Vitor prefere a jogada individual. Aí desarmado na bola, sai jogando o time do River e agora a falta. Vai sair cartão, hein, pro Luizinho. Pegou o Pizzi. E aí o cartão aplicado para o Luizinho, volante do Vasco da Gama.
E no lado do River, imediatamente após o cartão amarelo ter sido dado para o lateral Hernan Dias, Ramon Dias, o técnico, colocou Sarabia, o zagueiro paraguaio, no aquecimento. As faltas cometidas, 8 para o Vasco, 8 para o River. Vai se levantando o jogador do River. Aí o Donizete, o autor do gol, tudo bem com o Pizzi. Tem 30 anos o Pizzi, fez parte do grupo espanhol da Copa do Mundo. Mais um que esteve na França. Aí a confirmação dos 20 minutos de partida. Vem o River. Aí o toque para o Rambert. Preparou, Escudeiro, tentou o Pizzi ou o Sorin, nenhum nem o outro. Aí o Vitor para o contra-ataque. Chega bem o Ayala. Luizão aperta o Berizzo, que joga com o Sorin. Astrada. Desarmado pelo Ramon. Chega bem, sai jogando para o Vasco. Donizete. Luizão. Tentou o Pedrinho, Hernan Dias. Aí o Galhardo, muito habilidoso. Com antecipação do Odivan. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Está jogando o Vasco de novo com o Nasa. Aí Donizete, em cima do Ayala, que corte, uma finta linda. Vem o Donizete, fechou o Ramon, ele vai para a área, Donizete. E agora? Jogadores do Vasco ficam pedindo o pênalti. Manda seguir o Gustavo Mendes. E o River vem para o ataque. Aí o Hernan Dias. Jogada é com o Rambert. Marcado pelo Felipe. Vem o Rambert. Presente para o Luizinho. Contra-ataque, Luizão, Donizete. Aí 2 do Vasco contra 3 do River. Fica mais complicado. E o Donizete na sequência acaba sofrendo a falta. Vamos ver de novo o lance do Donizete ao corte. O Berizzo chega. Aí o Donizete buscou o drible para o lado direito. Quando perdeu o raio de ação da bola. Vamos ver por esse ângulo agora, ó. Então, esse foi a finta sem tocar na bola que ele deu. Realmente linda no Ayala, né? E o lance do pênalti, José Roberto Wright? Não houve pênalti. O Donizete está exatamente 150 metros da piscina. Está pensando em mergulhando na piscina. Aqui é um campo de futebol. Vamos para a cobrança então da falta para o Vasco. A preocupação do Burgos. Tem 29 anos o Burgos. Aí o Ramon. Recebe Luizinho. Chegando o Vasco, Luizinho com o Pedrinho. Ele pega com a esquerda. Olha o Pedrinho. Muito forte. A bola foi desviada. Escanteio. Favorecendo o time do Vasco da Gama. Luiz, só para completar o que o Zé Roberto falou, o Donizete fez a jogada certinha. Se ele não cai, dá para ele bater no gol. Ele deu o drible certo, a medida certa, ele ficou na frente do goleiro. É o erro do jogador brasileiro, sempre tentar cavar o pênalti ao invés de tentar fazer o gol. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o Ramon para fazer o levantamento de Van na área. Aí vem o levantamento. A sobra do Vasco da Gama com o Felipe. Tem o Ramon na esquerda. É puxado o Felipe, Galhardo continua na marcação. Este o Nasa. A inversão com o Luizinho. Aí o Vitor. Com ele o Placente, melhora para o Placente. A bola sobra no Vitor. Aí começa com o Luizinho. O Vasco vencendo 1-0. Passamos dos 23 minutos. De novo o Odivan. Boa bola para o Ramon. Olha o Ramon na área. Na frente, chega bem na cobertura. O Hernan Dias desviando. Escanteio para o Vasco da Gama. Mais um para o Vasco. Tem pressa o Ramon. Vasco vencendo 1-0. Aí o Hernan Dias. O mais experiente dos jogadores do River. Tem 33 anos o Hernan Dias. Vamos com o Ramon na cobrança do escanteio. O juiz pegou uma falta do Donizete sobre o Sorin. Quando a bola estava viajando. E marcou falta, portanto, de ataque do Vasco. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Aí o Nasa. 1-0, Vasco vencendo. 24 minutos do primeiro tempo. Ao longo de toda a história, 7 jogos. Aí você revê o lance da falta marcada a favor da equipe do River. Foram 7 jogos ao longo de toda a história entre Vasco e River. 3 vitórias do Vasco, 2 vitórias do River, 2 empates. 11 gols para cada time. Aí a jogada com o Escudeiro. Lateral para o Vasco da Gama. Queria o lateral para o River, o Escudeiro, mas foi ele que tocou de cabeça. Só lateral para o Vasco. O drama da seleção brasileira na final da Copa do Mundo.
amanhã, depois de Torre de Babel, no Globo Repórter. Aí a recuperação do Escudeiro. Este é Astrada. De novo com o Escudeiro. A antecipação é do Nasa. Aí jogando bem o Nasa. Tem o Donizete na direita. Luizão na esquerda. Jogada é com o Donizete. Nasa e Ramon. A velocidade, o Aigala vai na cobertura. Vem o Ramon na velocidade. Aigala desvia. Mais um escanteio para o time do Vasco. Aí o Ramon ganhou a posição no time titular do Vasco da Gama. Juninho está no banco de reservas. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança do escanteio. Aí a área do River. A preocupação do time argentino é Brasil contra a Argentina na Taça Libertadores. Por enquanto vai dando o Vasco da Gama 1-0. Tem um levantamento. Aí o Vitor. Chega bem o Sorin. Sobra do Ramon. De novo o levantamento. O Mauro Galvão deixou, fechou Luizão. Chega a zaga do River Plate. Não deu para o Luizão. Marcado em cima pelo Ayala. Continua o Vasco no ataque. Aí o Mauro Galvão. Jogada com o Luizão de primeira. Donizete, que bonito toque. A bola acabou sobrando com o Burgos. Ele tentou puxar ali de letra o Donizete. Agora, ó, toque do Luizão. Ele tentou puxar de letra, a bola passa. Mas o Hernan Dias, esperto, acabou com a cabeça recuando para o goleiro. Vai sair jogando o Carlos Germano para o Vasco. 26 minutos e meio. É o primeiro tempo, é a Taça Libertadores para você. O Vasco continua em cima, buscando o segundo gol, não, Casagrande? O Vasco está muito bem na partida, tem que continuar dessa forma, só não pode perder a concentração na defesa. O time do River é muito bom, tem um contra-ataque rápido, mas até o momento o Vasco tem o domínio total da partida. Se forçar um pouco, pode fazer até o segundo gol antes de terminar o primeiro tempo. Aí o Escudeiro. O River Plate está invicto na Taça Libertadores 98. 8 vitórias, 2 empates. O River que marcou 22 gols e sofreu 10 com o gol de hoje. Aí a falta do Nasa a favor do River Plate. O River que está disputando a sua 19ª Libertadores. É um time de 184 jogos na Libertadores. É muita Libertadores. Para você ter uma ideia, esta é a 5ª Libertadores do Vasco. A jogada do Pizzi. Chega bem o Felipe na recuperação. Mauro Galvão. Jogada é com o Luizão. Marcado pelo Ayala. Aí a falta do Ayala. Globo, um caso de amor com você. Novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. Sangue do meu sangue, hoje depois do Jornal da Globo em Intercine. Aí o Vasco da Gama de novo com o Odivan buscando o Vitor. Está jogando o Berizzo. Astrada. Aí o Escudeiro. Veja a marcação do Ramon. O Escudeiro está jogando com o Placentes. Bola desviada, a lateral é do Vasco. Ela tocou no Placente, lateral para o Vasco. Veja aí o Vitor. O Vasco quer jogo. Quer ampliar essa diferença no placar. Claro, o saldo de gols é muito importante nos jogos da Libertadores. Depois do número de pontos, é o primeiro critério para o desempate. Vem mais uma vez o Nasa, chegando o Vasco. No comando, Luizão. Vem o Luizão. Passa o Pedrinho na esquerda, ninguém no comando. De novo com o Nasa. Aí o Ramon, tem o Vitor na direita. Jogada com o lateral do Vasco. Vem o Vitor. Aí o Vitor vai para fazer a jogada. Tentou o corte para a esquerda. Lance com o Ramon. Devolução muito forte para o Vitor. Saiu Burgos. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Aí o River com o Pizzi. Tentou o chute direto para o gol. Apenas o tiro de meta. Veja aí o Pizzi no detalhe. Jogador argentino, naturalizado espanhol. Para efeito de futebol, ele é espanhol, né? Jogou primeiro na seleção da Espanha. Inclusive esteve na Copa do Mundo. Uma boa passagem pelo Barcelona. E agora estreando oficialmente no time do River. O River que negociou o Marcelo Salas com o Lazio da Itália.
Salas, que foi a grande estrela do River nas conquistas dos últimos anos. 3 vezes campeão da Argentina nos últimos anos. A Libertadores, o vice-campeonato mundial, uma Supercopa no ano passado contra o São Paulo, enfim, é o River. Não vai dar bola para o Donizete, não, apenas o tiro de meta para o River Plate. E agora, Luiz Roberto, vai ser feita então aquela substituição já anunciada. Vai entrar o Sarabia, camisa 13. A informação do banco do River é de que o zagueiro Ayala, o paraguaio Ayala, está machucado e sem condições de continuar na partida. Portanto, mais um que esteve na Copa do Mundo, o Sarabia, com a camisa número 13. No time do River vai sair o Ayala. É uma mudança importante porque o Ayala, claro, vem de uma grande Copa do Mundo. É um jogador de experiência, é um jogador de muito talento. E machucado vai ter que deixar melhor para o Vasco, não, Casagrande? Sem dúvida, o Ayala foi um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo. E o top foi exatamente na partida contra a França. O Ayala, o Gamarra, o Chilavert, o time todo do Paraguai fez uma excelente partida, condecorando aquela Copa do Mundo. E o Ayala, a saída do Ayala realmente vai facilitar, não é que vai facilitar, vai ser melhor para o Vasco. Facilitar não facilita porque a equipe do River é uma grande equipe, e o jogador que vai entrar também é um grande jogador, mas melhora muito para o Vasco. Aí o Donizete, tá brigando muito o Donizete, o autor do gol do Vasco. Recebe mais uma falta o Donizete, olha como ele corta entre dois. Aí o Placente vai e acaba fazendo a falta sobre o Donizete. O Ayala chegou a colocar a mão ali na perna esquerda, na altura da virilha. Parece ser realmente uma lesão muscular, sem condições de continuar. Portanto, o Sarabia passa a ser o zagueiro central do River. Entrando, portanto, o camisa 13, Sarabia. Aí está o paraguaio Sarabia. Tem o Vasco de novo com o Mauro Galvão. Chegamos a 32 minutos. 1 para o Vasco, Donizete, 0 para o River. Pedrinho. Luizão com o escudeiro, melhor para o Sarabia. Primeiro toque dele no jogo. Vem o Felipe. É uma tomada linda para cima do Rambert. Saiu com a bola. Luizão. Aí o artilheiro do Vasco na temporada, na Taça Libertadores. Recuperação de Galhardo. Contou o toque ali o Ramon para o Pedrinho. A bola recuada é para o Burgos. Veja de novo a recuperação do Pedrinho, do Felipe. Como ele tomou a bola com facilidade, né? Que bonito. De novo o Felipe. Aí entre as pernas do Sorin. Muito habilidoso o Felipe. Segue marcando o Pizzi. Mais atrás com o Odivan. Luiz é um fantástico jogador. E se chegar se começar a fazer jogada de linha de fundo e chutar de longa distância, vai ser perfeito. A técnica que tem o Felipe para ser um lateral esquerdo depois do Júnior, eu acho que é o melhor lateral esquerdo em técnica que o Brasil já teve. É uma revelação realmente o Felipe. 20 anos apenas, o lateral do Vasco. Aí passou da bola o Felipe. Galhardo, boa jogada na direita. Recebendo o Rambert. Aí o Pizzi lá para a área. Aí o Galhardo de novo. Luizinho acompanha os passos do Galhardo. Vem o River Plate. E aí a falta cometida pelo Luizão sobre o Hernan Dias. Veja, ele chega por trás, toca na bola e no jogador. Segue o River, olha o escudeiro de longe. Bola volta com o Placente, apertando o River. O Vasco todo fechado, vem o Placente, vai o Vitor. E o lateral é para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Estamos nos aproximando dos 35 minutos. O River vem para o ataque. O Vasco vai vencendo, 1-0. De novo o Odivan. Aí Galhardo recupera o River. Bem o Mauro Galvão, hein? Facilidade para sair jogando com o Luizão. Hernan Dias recupera. Aí o River todo para o ataque. O Rambert está caído fora do lance. E agora sai inclusive um cartão para o Luizão. Pela falta que você está revendo sobre o Rambert.
ele deu a vantagem e mostrou o cartão na sequência, José Roberto Wright. Inclusive por essa e pela seguinte que ele fez a entrada da área, onde ele deu um toquinho no tornozelo do jogador argentino, derrubando. E o Luizão já havia tentado fazer isso 2 vezes na saída de bola do River. Bem aplicado esse cartão. São 3 cartões no jogo, 2 para o Vasco, 1 para o River Plate. Portanto, Luizinho e Luizão no Vasco da Gama. E apenas o Hernan Dias, por enquanto, no River. Vamos para a cobrança da falta. Próximo da bola o Galhardo. E o Carlos Germano agora vai atrás do gol. Ele pede a autorização para trocar de calção. Veja aí, o Carlos Germano colocou o calção por sobre o outro. Não deu certo. Devolve o calção. Vai recolocar agora as luvas o Carlos Germano. E vamos para a cobrança da falta. Lembrando que o cartão amarelo na Taça Libertadores 98 não tem suspensão não, apenas a multa. Multa de $100 por cada cartão. Vamos para a cobrança da falta. Próximo da bola o Berizzo. O Berizzo pega forte com a perna esquerda, com o pé esquerdo. E o Galhardo também vai lá. E a preocupação da barreira do Vasco. Mais atrás. 36 minutos. Falta perigosa para a equipe da Argentina, para o River Plate. Galhardo e Berizzo próximos da bola. Carlos Germano vai lá agora para o meio do gol. Veja a barreira. O lance é perigoso. O Vasco vence por 1-0. Continua o tumulto na barreira do Vasco. Os jogadores do River seguem reclamando. Vai o Galhardo, bateu direto. Aí o Odivan corta. Anda para o ataque. O Luizinho só tá o Pedrinho. Vamos ver. Com ele o Placente. Melhora para o Placente. Olha o Donizete na velocidade, a bola é recuada pelo Sarabia para o Burgos. Sorin. Vem outra vez o River, Escudeiro. Aí Galhardo. Pega bem o Felipe. Contra-ataque do Vasco com o Luizão. Mas o Luizão acabou desarmado, foi bem o Sarabia. Domina e recomeça com o Berizzo. Hernan Dias, 37. Tem mais uma vez a equipe do River Plate. Rambert. Aí o Escudeiro. Recebe Hernan Dias. Jogada com o Sorin. Chega o Felipe, sai jogando para o Vasco da Gama. Joga no vazio para o Vitor. Placente marca, Vitor tenta o drible, acaba ficando no chão e a falta. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Portanto, aí a falta sofrida pelo Vitor. O Odivan vai para a cobrança. Deixando agora para o Mauro Galvão. Já tem o show do intervalo para você. Você vai ver o que curte, o que tem como intimidade o atacante Pedrinho do Vasco da Gama, os melhores momentos e as informações tradicionais do show do intervalo. Aí mais uma falta do Donizete de ataque para o River. Agora o juiz vai chamar a atenção. Veja só o Carlos Germano, agora há pouco, vestindo o calção sobre o outro. O goleiro do Vasco da Gama. Escudeiro. Jogada com o Pizzi. Mais atrás o Astrada. Esse o Sarabia. Recuperação do Pedrinho com o Nasa. E a falta do Pedrinho sobre o Escudeiro. De novo o Galhardo. Pizzi. Trocando passes o time do River. Aí um levantamento forte para o Escudeiro. Vai bem o Odivan. Vai jogando no peito bonito. Tem estilo o Odivan. Aí o Donizete na velocidade. O Odivan agora com o Donizete. Que toque. Donizete. Luizão vai para a área. Invade Donizete. Pintou o segundo. Travado. Escanteio. Na hora do cruzamento, o juiz marcou só o tiro de meta no cruzamento aí do Donizete. E foi escanteio. O toque final foi do jogador argentino. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca.
39 minutos e 40 deste primeiro tempo em São Januário. Bom público. Noite agradável no Rio de Janeiro. 22 graus a temperatura aqui em São Januário. Em o River Plate, um clássico sul-americano para você. O Vasco da Gama que decidiu o sul-americano de 48, que foi reconhecido pela Confederação Sul-Americana no ano passado. Por isso ele disputou a Supercopa. Venceu o River Plate, empatou com o River Plate na final 0-0 e conquistou o título do primeiro sul-americano. Aí o Sorin. A disputa com o Odivan e o lateral para a equipe do River Plate. Aí está o Sorin, convocado algumas vezes para a seleção da Argentina, aos 40 minutos e 25 do primeiro tempo. 1-0 Vasco. O Sorin não disputou a última Copa, não. Mais uma vez a disputa, Vitor Sorin. Melhor para o argentino. Escanteio para a equipe do River. Vamos para a cobrança do escanteio. Pizzi, Rambert na área. Agora a vez do Sarabia também buscar a cabeçada. Vem a cobrança do escanteio, aí a área do Carlos Germano. Fez o levantamento. Aí vem o Carlos Germano, soltou. Recuperou o Carlos Germano. Manda a bola para o contra-ataque do Vasco. De novo a saída do Carlos Germano para você, ó. Soltou e foi para defender. E o Vasco vem no ataque. Aí o Ramon. O toque do Luizão. Só que não saiu legal não. Aí o Burgos de presente para o Luizão, mas esperto o Hernandias conseguiu tirar dali. O River que perdeu o Ayala machucado agora há pouco. De novo o Vitor. Jogada de fundo, cruzamento. Chega bem o Hernandias. Aí a jogada com o Escudeiro, atrapalhado pelo juiz. Manda para o ataque o Escudeiro. Vem o Vitor. Galhardo. Pizzi. Troca passes o time argentino. 1-0 o Brasil vai vencendo. O Vasco na frente. Mais uma vez o Galhardo. Aí o Hernandias. Vem para o ataque o camisa 4, o experiente Hernandias. O levantamento, atenção, olha o Pizzi. Vem o Odivan. O Pizzi pronto para a cabeçada. Vem o Odivan. A volta na esquerda. Levantamento do Placentes. Sobra do Hernandias. Preferiu bater cruzado. Desvio, a sobra do Escudeiro. E havia o toque no ataque do River agora. O domínio, o chute. O Bandeira, o assistente, também estava marcando uma irregularidade. E a reação aí do Burgos, desesperado. Globo, um caso de amor com você. Novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. Aí mais uma falta para o River Plate. Sangue do meu sangue. Hoje, depois do Jornal da Globo em Intercine. Já tem o show do intervalo, os melhores momentos, a intimidade do atacante Pedrinho do Vasco para você. Tem o River, aí o Galhardo. Lance individual com o Pizzi, protegeu com o Sorin. Aí atirou-se o Sorin. 43 minutos, contra-ataque do Vasco, Donizete. Jogada com o Pedrinho, lance pode ser bom. Tem o Pedrinho. Com ele o Sarabia, melhora para o Sarabia. Pedrinho segue apertando. Recupera para o Vasco o Pedrinho. Lance limpo do Sarabia, sai jogando para o River. Casagrande, 43 minutos e meio. De novo o lance do Pedrinho. Veja aquela disputa normal. O Pedrinho tentou forçar. 1-0 Vasco. Vai fechando o primeiro tempo na frente. Casagrande. O Vasco está melhor. O River começou a sair um pouco mais agora. Eu acho que se o Vasco conseguir manter a tranquilidade e jogar da mesma forma que jogou até o momento, a única coisa que pode complicar é entrar na guerra da equipe do River. Começar a tomar cartão amarelo, fazer faltas, aí sim pode complicar o jogo. Mas se jogar só futebol, eu acho que o Vasco pode vencer tranquilamente a partida. Mais uma vez a falta do Placente sobre o Ramon. Aí o Ramon sentindo algum problema depois da falta. Veja de novo a entrada. Entrada forte, né? Maldosa até do argentino. Falando com a sola do pé direito. As duas canelas ali do Ramon. As faltas cometidas, 18 do Vasco, 15 do River. Foi o lateral Hernandias, né? Se recebesse o amarelo estaria expulso, porque já tem um. Já foi punido com o cartão amarelo. Foi realmente o Hernandias que entrou solando. O Hernandias é sempre assim. Jogador de 33 anos, há muitos anos no River, na seleção da Argentina, é sempre um problema. Instantes finais do primeiro tempo. Aí o Vitor.
Donizete a falta. José Roberto White, a atuação no primeiro tempo do Gustavo Mendes, o uruguaio. Apesar do seu estilo espalhafatoso, corre gesticulando, tem um bom preparo atlético, está sempre próximo da jogada, sua grande vantagem é antecipa-se ao problema e corta aquilo que o jogador pretende fazer de regular. Cruzamento do Sorin para o Ramberts. Aí o desvio do Nasa, a bola vai saindo pela linha de fundo, escanteio para o River. Veja aí o Mauro Galvão gritando com a sua defesa. A defesa do Vasco da Gama, preocupado, o capitão Mauro Galvão. Vai Galhardo para fazer a cobrança. Nos escanteios, 4 para o Vasco, é o terceiro para o River. Aí Galhardo, veja o levantamento. Tem o Nasa na primeira trave, se jogando com o Felipe. Passamos dos 45. Felipe com o Luizão. Aí o Luizão para cima do Astrada, é o Pedrinho. Luizão vai para a área, Ramon também. Pedrinho cruza, a bola desviada pelo Astrada. Escanteio para o Vasco. Veja aí o Astrada, capitão da equipe do River. Também esteve na Copa do Mundo, fazendo parte do grupo da Argentina. O volante Astrada. Aí o Pedrinho para a cobrança. O Vasco no finalzinho do primeiro tempo pressionando. Odivan, Vitor na área. Aí o levantamento, vai o Odivan. Olha a sobra, atenção, o chute do Ramon. Tem o Pise para tirar dali. Donizete. Nesse instante, apita Gustavo Mendes, termina a hora, né? Calculou errado, ou então como ele correu muito no primeiro tempo, sei lá, se de repente ele descansou, está pedindo uma recuperação maior. Agora, como as equipes são punidas na Copa Libertadores, essa multa de $100 por cartão, a entrada fora do horário também dá uma multa pecuniária, né? Os árbitros também deveriam ter esse tipo de responsabilidade, porque todo mundo espera e vão entrar, com certeza, debaixo de uma vaia que não tem tamanho. Muito bem, estamos na expectativa da volta do trio de arbitragem aqui no gramado de São Januário. Olha, faz tempo que eu não vi uma dessa, viu? E os times já estão aí há 2 minutos e meio, só batendo bola, aquecendo, esperando a volta do juiz e seus auxiliares. Inclusive o delegado, eu não sei quem é hoje o delegado da Confederação Sul-Americana, normalmente é o Wildo Nejar. Eu ainda não o vi, é isso, né? É o Nejar que está aqui. Ele deve se dirigir ao túnel do árbitro, ao vestiário, para saber o que está acontecendo, porque não é normal. Realmente não é normal. Você está vendo o Odivan no aquecimento? E os jogadores, claro, mantendo o chamado aquecimento do corpo para a hora que o juiz resolver voltar para o campo de jogo, a partida ser reiniciada normalmente. Apesar de alguns acharem o contrário, o árbitro também é um ser humano. De repente passou mal alguém ali. Claro, é possível, né? A gente não tem a informação ainda. Eu vejo agora o Wildo Nejar no túnel do vestiário do árbitro, enquanto nós estamos revendo o gol do Donizete. Pegou com a esquerda, que felicidade, né? A bola vai lá no cantinho. Toca na trave antes de entrar. Ô Luiz, se eles tivessem participado da Copa do Mundo antes da arbitragem, poderia ser o problema do fuso horário também. Veja de novo o gol para você. Olha como o Donizete foi feliz no lance. Bonito, bonito o gol do Vasco da Gama. Vitória muito importante. O Vasco, você viu há pouco no show do intervalo, no ano passado, 2 derrotas para o River, 5-1 e 2-0. Veja a comemoração dos meninos do Vasco da Gama. E agora, há um movimento no túnel que dá acesso ao vestiário do trio de arbitragem. Luiz Roberto. Pois não? O que aconteceu foi o seguinte: o árbitro uruguaio disse que levou o calote e que só entra em campo quando recebeu o dinheiro. Pois é uma informação nova. Ou seja, não pagaram a taxa e o juiz não quer voltar para o segundo tempo, Zé Roberto Reit. É um problema que acontece em algumas vezes. Aqui no Rio de Janeiro, isso dificilmente ocorre do árbitro deixar de receber. O que aconteceu em algumas situações é que o árbitro tem que receber em dólar, porque ele sai do Montevidéu, no caso, vem ao Brasil, recebe em dólar, como percorre o mundo inteiro, e andaram pagando em cruzeiros e o árbitro vai no dia seguinte. Então ele tinha em cruzeiros na época que era ainda uns 4, 5 anos atrás. Isso correu pela América do Sul inteira e hoje, já na moeda real, o árbitro está achando também que de repente não vai receber e está querendo se resguardar e garantir.
Agora é um problema, que não é só aqui que acontece. Muito bem, a volta do trio de arbitragem, nós estamos revendo aquele lance que o Donizete reclamou pênalti. E aí, a arbitragem voltando para o segundo tempo e nós vamos então para o jogo. Pelo jeito, o trio recebeu o dinheiro, tudo certo. A chamada taxa de arbitragem foi paga e nós vamos para o segundo tempo. É porque sabe que alguns países em Copa Libertadores, o árbitro faz o trabalho e não recebe em algumas situações. É muito desagradável. Ano passado, se não me engano, o Vasco não conseguiu receber a taxa que ele teria direito a receber no México. O clube, quer dizer, imagina o árbitro. Agora tudo ok, vamos então para as emoções do segundo tempo. De 1 para o Vasco da Gama, 0 para o River Plate. Semifinais da Taça Libertadores da América, primeiro jogo. A volta na próxima semana em Buenos Aires. Só para aguçar um pouco mais essa rivalidade, na história da Libertadores, brasileiros e argentinos já se enfrentaram 66 vezes. A vantagem é dos argentinos, hein? 31 vitórias contra 27 vitórias brasileiras e 8 empates. Os argentinos têm essa vantagem. A exemplo do que acontece no confronto entre as seleções, também nos confrontos em jogos válidos pela Taça Libertadores. Luiz Roberto, olha, o árbitro não recebeu o dinheiro não. Acertaram que ele vai receber depois a quantia exata, $450 para trio de arbitragem e ainda $400 para cada um deles. E quem tem que recolher a taxa de arbitragem? É o Vasco ou é a Sul-Americana, José Roberto Wright? É o Vasco que tem que entregar ao delegado e em dólar para fazer o pagamento. São $850 mais a passagem de avião. O delegado da Sul-Americana, o brasileiro Nildo Nejac, foi ao vestiário e convenceu o árbitro que ele entrasse em campo e apitasse o segundo tempo. Bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário. O River vem, portanto, com uma alteração, entrando o Gomes no lugar do Pizzi. Olha o Galhardo, ele pega bem de longe. Vai pra cima do Mauro Galvão, o Galhardo. Aí o Gomes. Recuperação do Vasco, sai jogando a equipe brasileira. Veja o Donizete. Olha o Donizete, que bonito lance em cima do Berizzo. Pode pintar o cruzamento, Luizão na área, Pedrinho, Luizão fechou, Burgos. Quase que a bola sobrou com o Ramon. De novo o cruzamento, veja como o Burgos sai, a bola vem no chão, olha que perigo. E o Burgos rebate, faz a defesa em 2 tempos. Aí o Gomes. Galhardo, de novo o Gomes. Donizete apertando ali o Placente. Recebe Berizzo. Aí Astrada. Levantamento forte para o Sorin. A disputa de bola, saiu o Odivan. E o Gustavo Mendes marcou a falta do Odivan nesta bola, nessa dividida com o Sorin. Está sentindo aí o camisa número 3, Sorin, do River Plate da Argentina. De novo como chega o Odivan no Sorin. A disputa até parece que foi na bola, não foi não, José Roberto Wright? Ele tentou a bola, não conseguiu e quando caiu, ele tocou o tornozelo do jogador argentino, derrubando. Você vê aí, ó, ele vai em direção à bola, não consegue equilibrar e derruba o jogador argentino. Vamos para a cobrança da falta para a equipe do River. Olha o levantamento aí. Subiu o Luizão, curtindo uma de zagueiro. Donizete, os atacantes do Vasco ali. Recebendo a falta o Donizete. O Galhardo fica olhando aí para o juiz, para o Gustavo Mendes. Veja como ele chega. Usa o braço esquerdo, a mão esquerda para fazer a falta sobre o Donizete. Aí o Carlos Germano para fazer a cobrança da falta. Fase semifinal da Taça Libertadores da América. Brasil e Argentina jogando em São Januário. Vasco 1, River Plate 0. Veja o Mauro Galvão. A disputa do Luizão com o Berizzo. O juiz marcou falta do Luizão no Berizzo. A reação do Burgos, pedindo para o time ir ao ataque. Astrada. Presente com o Felipe. Junto com ele o Nasa. Aí o Felipe sai jogando. É mais um dos vários jogadores de perna esquerda maravilhosos da história do futebol brasileiro. Mais um que está surgindo aí com muita habilidade. Mais uma vez a falta sobre o Felipe. Recuperação do Rambert.
Rambert passou pelo Inter de Milão, o time do Ronaldinho. Voltou para a Argentina jogando no Boca. Ele foi revelado pelo Independiente. E está de volta agora ao River. Falta sobre o Galhardo. Gomes de novo com o Galhardo. Veja a marcação do Luizinho. Ele dá para o Gomes. Adianta. Rambert. Boa tabela. Gomes não domina. Vai o Carlos Germano na fazer a defesa. São os primeiros 4 minutos do segundo tempo. Vai jogando aí o Carlos Germano buscando o Donizete. Aí o paraguaio Sarabia. De presente para o Pedrinho. Encosta o Luizão. Vem e recebe. Aí o Luizão. Pode até experimentar o Luizão. Levou para o pé direito. Boa jogada na direita. Aí o Ramon. Luizinho de longe. Explodiu no Gomes. Agora contra-ataque do River. Galhardo. Mas foi limpo. Aí chega o Odivan tocando lateral, favorecendo a equipe argentina. São os primeiros 4 minutos, Casagrande. River e Vasco no segundo tempo. Mudou em relação ao primeiro? Mudou. O River voltou melhor, voltou com mais coragem, porque da forma que ele jogava o primeiro tempo, ia perder a partida naturalmente. E o Ramon Dias, que foi um excelente centroavante, também um grande treinador, já ganhou vários títulos com o River Plate, percebeu isso e falou, deve ter falado para a equipe sair um pouco mais e tentar ir ao ataque, porque só se defender não dá, principalmente com o Vasco fazendo uma boa partida. O Mauro Galvão não gostou não, a jogada com o Rambert. Os dois ficaram ali discutindo. Sangue do meu sangue, hoje depois do Jornal da Globo em Intercine. Passamos dos 5 minutos, 1 para o Vasco, 0 River Plate. Mais um lateral para a equipe do Vasco da Gama. Jogo da volta na próxima semana, lá em Buenos Aires. Se ao longo da história os argentinos levam vantagem, aí a preocupação do técnico Antônio Lopes. Nos confrontos disputados no Brasil, as equipes brasileiras venceram 21 vezes, 4 empates e apenas 6 vitórias dos times argentinos. A falta para o Ramon na cobrança. Não tem pressa o Ramon. Veja de novo o lance do Gomes no Ramon. Odivan, vai o Galhardo. Aí o Carlos Germano. Manda para o ataque do Vasco da Gama. Donizete. Luizão. Com ele chegou bem o Sarabia, só na bola. Foi o Nasa, corrigiu para o Vasco. De novo na disputa, a falta do Luizão. Marcou o Gustavo Mendes, o árbitro uruguaio do jogo. E o zagueiro Ayala do River acompanha a partida, o segundo tempo do banco de reservas. Ele falou que sentiu o esforço da Copa do Mundo, sentiu, portanto, a lesão, mas acho que vai poder jogar a partida de volta em Buenos Aires semana que vem. Fez uma grande Copa do Mundo o Celso Ayala com a seleção paraguaia. E jogou apenas 30 e poucos minutos aí do primeiro tempo, foi substituído. E mais uma vez o River, 1-0 Vasco. Aí o Gomes. Carregando para o River, tem o Galhardo, tem o Rambert. Prefere a jogada com o Escudeiro. Hernan Dias, muito forte, saindo bem o Carlos Germano para fazer a defesa. Tem 6 segundos para fazer a reposição. Veja a preocupação do Carlos Germano. Donizete com ele, o Berizzo. Luizão, dominando bem. Recuperação de novo do Berizzo. Este é o Sorin. E a falta cometida pelo Vitor. Tem pressa o time do River. De novo lance do Vitor sobre o Sorin. Aí o Vasco com o Nasa. Donizete estava adiantado em impedimento. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Olha a recuperação do Vasco. Luizão, Donizete na direita. Jogada com o Donizete. Vem o Pantera. Luizão na área, Pedrinho também. Vai o Ramon. Olha o Donizete. O corte para a esquerda, o chute. Aí chegou lá o Berizzo. Recuperação do Donizete de novo com falta no entendimento do Gustavo Mendes. Levou com a mão o Donizete. É o que está marcando o árbitro uruguaio do jogo. Donizete não gosta, né? E quando alguém gosta da marcação do juiz, né? Gomes. São os primeiros 8 minutos de partida.
nesse segundo tempo em São Januário. Ramon vem com o Vasco. E a falta. Chegou pegando. Jogador Placente, número 14. O lance do Donizete de novo aí pra você, ó. Viu a disputa do Donizete. E aí a falta que acabou valendo ao Placente o cartão amarelo. Placente, número 14, recebendo o cartão amarelo. Aí está o Placente. Marcando o Donizete ali em cima. O Vitor. Sorin e a falta sobre o Vitor. Estamos nos aproximando dos 9 minutos do segundo tempo. Vasco vai vencendo 1-0. Aí o camisa 10 Galhardo, grande estrela do time do River. Vai Ramon para fazer a cobrança da falta. Odivan, Donizete na área, Luizão também. Aí o Burgos apenas acompanha. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. O que aconteceu com o craque Ronaldinho na final da Copa do Mundo? Amanhã, depois de Torre de Babel, no Globo Repórter. Aí mais uma vez o Vasco. A bola longa para o Pedrinho. Chegou o Hernan Dias. Veja aí o Burgos. Despachando para o ataque do River. Briga o time do Vasco, leva melhor o Sorin. Tentou no comando ali para o Galhardo. A falta do Odivan sobre o Galhardo. Chegamos aos 10 minutos do segundo tempo. Brasil na frente, Vasco 1, River Plate 0. Gol do Donizete no primeiro tempo. Logo no começo, aos 10 minutos. Segue apertando o River, Galhardo. Ele marca a falta do Luizinho ou do Ramon. Veja, o Luizinho sai com a bola. E ele marcou a falta do camisa 5 do Vasco, Luizinho, com o argentino, Zé Roberto Reit. Que não houve. Quem segurou a camisa do jogador vascaíno foi exatamente o argentino. Então, equivocou e saiu o Gustavo. E o novo lance, talvez por outro ângulo, veja como ele puxa a camisa do Luizinho. Mas ele marcou o juiz da partida, a falta do Luizinho. E é perigosa, hein? O Galhardo pega muito bem na cobrança de falta. Fica mais atrás o Berizzo. Vamos para a cobrança da falta em favor da equipe do River. Veja a barreira do Vasco, a preocupação do Carlos Germano. Galhardo geralmente cobra colocado. Vai o Galhardo, lance ensaiado. Mauro Galvão. Donizete contra-ataque. Vem o Donizete. Pedrinho vai lá pro comando. Veja o Donizete. Placente em cima dele. E o juiz não marca a falta do Placente sobre o Donizete. Que foi falta. O jogador argentino meteu a mão no peito do Donizete, impedindo que ele tivesse progressão em direção ao gol adversário. O juiz não marcou a falta nesse lance que você reviu há pouco. Aí o Vitor para fazer a cobrança. De novo o Ramon. Gomes encosta na marcação. Ramon. Veja ali o Donizete na barreira, com o Sorin, com o Placente. É o jogo catimbado da Libertadores, né? Veja o Vitor no fundo, cruzamento para o Luizão. Burgos. É impresso o Burgos. Que presente para o Felipe, hein? Vem o Vasco da Gama. Olha o Felipe. Pedrinho na esquerda com ele. Luizão, Donizete e o Ramon no interior da área. O levantamento agora muito forte para o Ramon. Não dá não para o Ramon, apenas lateral para a equipe do River. Do outro lado o Felipe está sentindo. Aí você está vendo o Ramon. E o juiz agora vai parar o jogo para atender o lateral do Vasco. Aí o Felipe, portanto, sentindo exatamente quando recebeu a bola do goleiro. O Vasco não perde em casa na Libertadores há 13 anos. 10 jogos sem perder em casa o Vasco da Gama. Curiosamente, a última vez que o Vasco perdeu foi para o Ferrocarril da Argentina por 2-0. Na Libertadores de 85. E o técnico do Vasco era o mesmo Antônio Lopes. Vai ser atendido fora do campo, portanto, o Felipe. Passamos dos 13 minutos de partida. Veja aí a reclamação, o Antônio Lopes. Veja como a pegada do escudeiro no Felipe. Ele recebe do goleiro presente. Ele dá o corte,
sai com a bola. O juiz observa a vantagem e na sequência o Felipe tem que ser atendido. Ele mesmo toca a bola para fora. Tem que ser atendido pelo departamento médico do Vasco. E agora a conversa do Gustavo Mendes com o Jorge Galhardo, com o assistente número 2 desta partida. E o River Plate está jogando. Não quis saber de devolver, não. Na paralisação, porque o jogador do Vasco foi atendido, devolver a bola para o Vasco, o time do River. Que é jogo do time argentino. Aí lateral para a equipe do River Plate. 14 minutos, Casagrande. O Vasco vai ficando no 1-0 aqui em São Januário. O jogo está mais difícil agora no segundo tempo. O River está saindo um pouco mais. Eu acho que o meio-campo do Vasco está um pouco aberto. O Ramon e o Pedrinho são dois grandes jogadores, mas hoje estão meio apagados no jogo. Então deixa um desequilíbrio muito grande no meio-campo. Aí o levantamento do Rambert. Vamos ver a sobra do Galhardo. De primeira para o Hernan Dias. O cruzamento. Luizinho cortou. Estranho. Sobra do Gomes. E na marcação do Ramon. O juiz marca a falta do Ramon. Ela é muito perigosa contra o gol brasileiro do Vasco. E ainda vai mostrar cartão para o Ramon. A entrada foi por trás do Ramon para evitar a finalização do Gomes. E aí, como manda a Internacional Board, ele espera o jogador do Vasco ficar em pé para mostrar o cartão amarelo. Bem aplicado o cartão, José Roberto Wright? Bem aplicado, a postura é essa, espera o jogador ficar de pé. Agora, e um jogador argentino tinha a possibilidade de chutar em direção ao gol, por isso o cartão foi aplicado. As faltas cometidas, 28 do Vasco, 22 do River. Vamos para a cobrança da falta, é muito perigosa. Veja a preocupação do Carlos Germano. É perigosa porque você viu no intervalo, o Galhardo fez um gol de falta desta posição aqui no jogo da Supercopa do ano passado. Vale a preocupação dos jogadores brasileiros do Vasco da Gama. O Galhardo próximo da bola, fica mais atrás o Berizzo. Nós vamos para a cobrança. Falta pela meia esquerda, como gosta o Galhardo. Mais um jogador que esteve na Copa do Mundo, o Galhardo. Ele vai para a cobrança. Galhardo não quer cobrar a falta, reclamando do posicionamento da barreira. Vai lá o Gustavo Mendes, pede para os jogadores do Vasco a posição correta da barreira. E com isso, o time argentino agora sim vai para a cobrança com o Galhardo. Que perigo, Carlos Germano! Foi lá no ângulo. Mas aí tem Carlos Germano. Olha a defesa do goleiro do Vasco, que bonito. Evitando o gol de empate no River. Voltando da seleção da Copa do Mundo, mesmo 2 meses sem jogar, o Carlos Germano, que defesa. Vamos para o escanteio. De novo o Galhardo levantando. Vamos ver a sobra. Escudeiro tentando o Galhardo. Agora não sai não, é pressão do River Plate. Vai se segurando o Vasco. Bem o Luizinho. Aí o Donizete. Bola desviada, lateral, favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Pois não, Casagrande? Ô Luiz, só para completar o raciocínio, eu acho que o Antônio Lopes já deve pensar um pouco no Juninho, que é um jogador que chega bem de trás, bate bem na bola e dá um equilíbrio muito grande no meio campo. Ele marca bem, gira bem o jogo, consegue segurar bem, porque o River está saindo para o jogo porque tem esse espaço no meio campo. Tanto o Ramon como o Pedrinho não marcam muito e não estão muito bem na partida, apesar de serem 2 bons jogadores. Sangue do meu sangue, hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Luiz Roberto, daqui a pouco, substituição no Vasco, vai entrar Juninho, camisa 19, no lugar de Ramon. Portanto, sai o Juninho agora do banco do Vasco da Gama, vai lá para assinar a súmula do jogo, né? Para poder entrar no lugar do Ramon. É a substituição que o Walter Casagrande acabou de pedir, não é isso? Eu tô vendo o mesmo jogo que o Antônio Lopes, né? Você vê que ele é um grande treinador, ele deve estar no banco e eu tenho uma visão aqui em cima, ele lá do banco já estava vendo isso daí. Tem um desequilíbrio muito grande no meio campo do Vasco. Porque porque o Pedrinho não está marcando o meio campo. Então com a saída do River Plate, deixa esse espaço no meio. Então a entrada do Juninho vai dar esse equilíbrio, vai dar o lançamento e a chegada de trás. Daqui a pouco o Juninho, portanto, no time do Vasco. Aí o River com o Escudeiro. Jogada com o Hernan Dias. Avanço lateral, o Galhardo vai para a área. Bola com o Odivan. Sobra do Galhardo, marcado pelo Vitor. Queria falta o Vitor, juiz não marca não. Gomes. Tira o Odivan. Vasco não consegue armar o contra-ataque. Não entrou um contra-ataque do Vasco no segundo tempo.
Aos 18 minutos do segundo tempo. Aí o Galhardo. Recuperação do Luizinho. Veja o Donizete. Marcado pelo Berício em cima, lateral para o Vasco da Gama. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí, portanto, o Juninho no Vasco da Gama. A camisa número 19, saindo o Ramon. Vasco vai vencendo o jogo 1-0. Ramon recebe o carinho da torcida. E aí o Berício, que não dá espaço para o Donizete no jogo. É interessante esse duelo, Berício-Donizete. Aí o Donizete. Passou do Placente, saiu bem do Astrada. Tenta levar o Vasco. Chega no desarme o Ramberts. Escudeiro. Aí o Escudeiro. Recomeça com o Hernan Dias. Manda para o ataque o Burgos. Estamos nos aproximando dos 20 minutos desse segundo tempo em São Januário. O Vasco vai vencendo por 1-0. O jogo da volta na próxima semana. E o placar é muito importante. Se o Vasco conseguisse pelo menos mais um gol, diferença de 2 gols, poderia perder por diferença de 1 gol na próxima semana. A jogar mais tranquilo na Argentina. E olha, jogar na Argentina já é sempre um problema. E contra os grandes da Argentina, o River, o Boca, é muito difícil. A pressão da torcida, a pressão de um modo geral, né? Que acontece na Argentina. E aqui, Luiz Roberto, o técnico Ramon Dias vai colocar o River em cima do Vasco. O atacante Ángel, camisa 22, é o artilheiro do River na Libertadores. Com 7 gols, vai entrar em campo. Olha, e o Vitor está mancando muito no campo e o Valber já está no aquecimento. E olha o que apronta o Felipe. Sai jogando para o Vasco, jogada com o Juninho. Vai credenciar o jogo com velocidade, a jogada no Donizete. Ele ficou pedindo a falta. A disputa com o Berício. O juiz da partida entendeu que não houve. Aí o Placente. Jogada com Gomes. Recebe Sorin. Devolução no Gomes. Juninho encosta na marcação. Gomes adianta para o Rambert. Volta de novo no Sorin. Aí o Astrada. Hernan Dias. Tenta a jogada no fundo. O recuo não foi legal não. A jogada do Pedrinho. Tá valendo o lance. Gomes tentou a devolução. Mauro Galvão. Aí cabeça erguida. Sai jogando o Mauro Galvão com o Pedrinho. E a falta sobre o Pedrinho. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Aí a substituição no Vasco, Valber, camisa 13 no lugar de Vitor, camisa 2. O Valber, que por muito pouco não foi afastado do elenco aí por ter voltado a treinamentos, aos treinos, e agora vai tendo mais uma chance. E no River saindo o Rambert, camisa 9, para a entrada de Ángel, 22. Portanto, 2 alterações no jogo, uma no Vasco, uma no River. O Valber voltando. O Valber, quando teve esse problema que o Renato Ribeiro falou com vocês, ele era titular do Vasco da Gama. Aí acabou saindo do time para o desespero. Veja aí o técnico Ramon Dias. Passagem histórica no futebol argentino, equipes da Europa. Era um grande jogador o Ramon Dias, que coloca o Ángel e o Valber entra como lateral direito. São as mudanças que acontecem no jogo, Casagrande. Uma por necessidade, é uma perda importante do Vasco. O Vitor estava bem. O Valber já vem fazer grandes partidas na lateral, mas não é a posição melhor para o Valber. Ele é lento, o River está bem na partida, pode prejudicar um pouco o Vasco. Já no lado do River Plate, é a tentativa de chegar ao empate. O River está bem com mais um atacante e vai tentar chegar ao empate. Tem o Vasco de novo, veja aí o Pedrinho de longe, ele experimenta, Burgos faz a defesa. Saiu jogando mal, Juninho presente, Luizão na área, Juninho, que lindo lance, cruzamento, a bola desviada pelo Berício. Entrou bem no jogo, Juninho. Veja aí a cara do Berício, jogada do Juninho no fundo, cruzamento. E o escanteio para o Vasco. E o Burgos já fez 3 reposições estranhíssimas, né? Dando todas as bolas nos pés dos jogadores do Vasco na entrada da área. Vai para a cobrança do escanteio, o Valber. Na área, Luizão, Odivan. Veja o levantamento, vai o Odivan. Sobra do Pedrinho. Aí é com o Felipe. Tem o Gomes na marcação do Felipe. Aí o Gomes roubou do Pedrinho.
Roubou do Felipe, sai jogando para a equipe do River. Jogada com o Galhardo no comando. Aí a habilidade, a criatividade do River. Leva o Galhardo. Jogada com o Escudeiro. Tentou de direita o Escudeiro e errou o alvo. Jogada do Galhardo realmente saiu na velocidade. As faltas recebidas, 28, sofreu 8 faltas. O garoto Galhardo, que esteve na Copa do Mundo, jogou 3 partidas nos Jogos da Argentina, entrou em 3 jogos, né? É apenas 22 anos o Galhardo. Donizete. Mais uma vez o Sarabia. Apertou o Pedrinho, quase que sobrou para o Luizão. Vem de novo o River. Aí o Hernan Dias. E da mesma forma que a torcida brasileira pediu o Denilson no time, os argentinos queriam o Galhardo também como titular da seleção argentina na Copa. Aí o Nasa. Juninho vai na disputa com o Gomes. Chegamos a 24 minutos do segundo tempo. 1-0 apenas para o Vasco, apenas, claro, força de expressão. Tá ganhando o jogo, é um clássico sul-americano. É jogo duro, é jogo difícil. Aí Hernan Dias, levando o time do River. Tem mais atrás o Escudeiro. Ele prende, faz a jogada com o Astrada. Aí o Galhardo. Vem o Galhardo. Amor desarmado, chegou bem o Luizinho. Aí o Juninho manda o Vasco no contra-ataque com o Luizão. Marcado pelo Sarabia. E o lateral para o time do Vasco da Gama. Aí Luizão na cobrança. Pedrinho. De novo Luizão. Mais atrás com o Felipe. Chegamos aos 25 minutos e 15. Vasco 1-0, gol do Donizete no primeiro tempo. Aí vem o River. Olha o Galhardo. O Carlos Germano estava fora do gol. Arregou o Galhardo. Tem o Escudeiro. É para ele de primeira. Ela toca no Mauro Galvão. Lateral para o time do River. Tá chegando o River. Bora a movimentação toda no Galhardo, hein, Casagrande? O River definitivamente está muito melhor que o Vasco nesse segundo tempo. O Vasco está apresentando um defeito muito grave. Tem 2 blocos. Não tem o meio-campo. São jogadores atrás e jogadores na frente. E o River dominou esse meio e está conseguindo criar, principalmente porque o Galhardo está tendo espaço. Segue apertando o River. 25 minutos e 50. Aí o Gomes. Veja a marcação à distância do Nasa. Jogada agora com o Galhardo. Luizinho vem. Procura tirar o espaço do Galhardo. Aí ele passa de presente para o Juninho. Fica entre 3 o Juninho. Escola um lindo toque para o Valber. Donizete na esquerda, Luizão na direita. Vem o Valber. Jogada com o Donizete. Na frente o Donizete muito forte. Vai saindo o Burgos. Mais uma vez o Hernan Dias. 26 minutos e meio. Na Libertadores, no outro jogo, vitória parcial do Barcelona do Equador sobre o Cerro do Paraguai por 1-0. Vai jogando o time do Vasco. Veja o Felipe. Marcado pelo Gomes. Como é habilidoso o Felipe. Olha a facilidade. Na esquerda com o Pedrinho. Muito à frente. A bola recuada do Sarabia para o goleiro Burgos. Bom, e daqui a pouco a terceira substituição no Vasco. Vai entrar Wagner, camisa 10, no lugar de Luizinho. O drama da seleção brasileira na final da Copa do Mundo. Amanhã, depois de Torre de Babel, no Globo Repórter. Chegamos aos 27 minutos. De novo o Galhardo. Luizinho chega próximo na marcação. Aí faz a jogada com o Hernan Dias. O juiz pega a falta sobre o Hernan Dias. Enroscou-se com ele o Pedrinho. E agora nós teremos a alteração no time do Vasco. E o novo lance aí do Pedrinho. E entrando o Wagner agora. Cuidado com a enganação. Remédios e vitaminas que se dizem milagrosos não passam de farinha pura. Veja no Jornal da Globo, logo depois de Vasco e River Plate. Vamos para a cobrança da falta. Aí o Galhardo, é sempre ele, vem o River. 1-0 para o Vasco. Aí o Galhardo vai direto, Carlos Germano de novo. Volta no Galhardo.
É um jogador especial mesmo, o garoto Galhardo, hein? Donizete tomou do Astrada. Vamos com o Vasco no contra-ataque. Pedrinho no comando. O Luizão estava lá na defesa, ajudando o time. O Donizete acaba desarmado. Chegando mais uma vez o River, 28 minutos. Olha o Sorin. Evolução no Galhardo, levanta. Chega bem o Odivan. Ela sobra com o Gomes. Placente. Aí o Luizão. De novo o Gomes. Mais atrás o Berizzo. Boa jogada com o Angel. Aí o Astrada. Pega o Nasa cortando, está jogando com o Juninho. Aí manda para o Donizete no contra-ataque. Burgos está totalmente fora do gol. Está voltando agora. Aí o Donizete. Perdeu o pique, vai o Sarabia na recuperação para o River. Aí o Hernan Dias, tem espaço o Hernan Dias. Carrega a bola, vai para o ataque com a equipe da Argentina do River Plate. Aí Sorin, Angel, Galhardo. Chegando o time do River. Galhardo passa pedindo. Bola com o Gomes. Agora fecha o Wagner na marcação. Ele faz o levantamento. Bola para a área. Vai Mauro Galvão. A volta do Hernan Dias. De novo com o Galhardo. Chega o Wagner. Desarma o Galhardo. Pedrinho chuta contra o corpo do Galhardo. O impedimento no ataque do River. Globo, um caso de amor com você. Novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. A cobrança de falta do Galhardo. Dá a impressão que ele ia cruzar. O Galhardo, que você está vendo ali. Aí o Mauro Galvão. Que defesa fez o Carlos Germano, né? Quase que ele pega o Carlos Germano. O Carlos Germano ameaçou sair para esperar o cruzamento. Ele mandou no contrapé do goleiro. 30 minutos, 25 segundos. Vasco 1-0. Donizete marcou aos 10 minutos do primeiro tempo. Aí a falta do Placente no Luizão. E aí a bobagem do Vasco, vem o River de novo. Sorin. Angel. Recebe Gomes. Busca a jogada de novo com o Sorin. Aí ele abre. Angel. A marcação o Valber. Melhor para o Valber. Protege e recebe a falta do Angel. De novo o Juninho. No comando Luizão. Vai o Pedrinho na esquerda. Veja o Luizão. Tentou para o Pedrinho. Melhor para o Sarabia. Aí vem o paraguaio, camisa 13 do River. Veja o Escudeiro. Devolução no Sarabia. Foi o Mauro Galvão com o Felipe e aí o Pedrinho. Tá valendo. Aí o Luizão pro comando. Jogada com ele. Chega primeiro o Berizzo. A Astrada sai jogando com o Hernan Dias. Aí o Placente, torcedor do Vasco, ameaça uma vaga no time em São Januário. Vai porque está muito mal. O Vasco está com 8 jogadores atrás e 2 na frente. São 2 blocos, não tem meio campo. O Vasco está tentando a ligação direta para o Donizete e para o Luizão, que estão sendo bem marcados agora. A defesa do River antecipa e já sai em cima do Vasco. Então a torcida realmente não está contente porque o Vasco voltou muito mal. O que aconteceu com o craque Ronaldinho na final da Copa do Mundo? Amanhã, depois de Torre de Babel, no Globo Repórter. Aí o Galhardo mais uma vez na cobrança de falta. Sempre com ele. A preocupação do Sorin. Vai para a área, aí o levantamento. Sorinho. A cabeçada foi do Angel, apenas o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Veja como o Angel acertou a cabeçada, mas ela foi para a linha de fundo. A preocupação do Ramon Dias, técnico do River Plate. Fez um jogo de palavras, aí como disse o Casagrande no primeiro tempo, dizendo que o Vasco, quando enfrenta equipes que jogam futebol, tem dificuldades e tal, mas claro que ficou uma mágoa do que aconteceu no ano passado, aquela confusão aqui do jogo que o River venceu por 2-0 pela Supercopa. E o Ramon é um jeito muito inteligente, sabe jogar, né, com as palavras nas entrevistas lá na Argentina. Ele é um especialista nesse tipo de declaração que contagia o seu time e provoca um clima para o jogo.
E é um grande treinador, está mostrando hoje, porque o River do segundo tempo é completamente diferente daquele River do primeiro tempo. Ele jogava defensivo, não conseguia tocar a bola, no segundo tempo está muito bem. Isso é a mão do treinador. Vem de novo o River com o Galhardo. Mais atrás o Gomes. Aí o Mauro Galvão ficou pedindo falta o Galhardo. De novo o Gomes. Queria um toque de braço os jogadores do Gomes, os jogadores do Vasco. Felipe. Aí o Sorin aperta. Felipe chuta contra o corpo do Gomes. Veja aí, o Felipe dizendo nitidamente foi mão para o árbitro Gustavo Mendes. Aí a preocupação do Antônio Lopes. Gritando com o seu time. Sai cartão amarelo para o Mauro Galvão agora. Estou reclamando com o Gustavo Mendes. E acaba tomando o cartão amarelo o Mauro Galvão. Chegamos aos 34 minutos do segundo tempo. Aí a falta favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. É a Taça Libertadores da América na sua 39ª edição. O River Plate ganhou 2 vezes a Libertadores, em 86 e em 96. O Vasco, que já foi campeão sul-americano em 48, mas ainda não era Libertadores, busca este, que seria o título mais importante dos 100 anos de existência do Vasco no ano do centenário. Aí o Astrada, marcado pelo Mauro Galvão. Veja o levantamento para o Angel. Foi bem o Odivan. Sobra do Juninho. Tem o Juninho, hein? Com um toque lindo na frente do Gomes. Donizete pelo comando. O Valber também se apresenta. A bola é com o Valber. De novo o Juninho. O passe saiu muito forte do Valber. Donizete ficou reclamando com ele. E o River vai para o jogo, vai para o ataque. Aí o Placente. Angel, devolução no Placente. Aí a bola chega no Galhardo. Falta cometida pelo Donizete sobre o Placente. Aliás, o técnico do River, o Ramon Dias, porque o mesmo clima que vive o Edmundo em relação à sua volta ao Brasil, vive o Ortega, que não deve continuar no futebol da Espanha e pode voltar para o River. O Ortega, titular da seleção da Argentina. Mas o Ramon Dias disse, olha, o Galhardo está muito bem. Foi a resposta dele. Sai jogando o time do River. Donizete aperta. Aí o Sarabia de novo com o Burgos. O Burgos já entregou 2 vezes. Quase que ele entrega a terceira, hein? Chegamos aos 36 minutos. Antecipação do Valber com falta. Veja, o Galhardo domina. O Valber vai. E aí por trás faz a falta. Tem o River com o Astrada, apenas 1-0, vai vencendo o time do Vasco. Jogo da volta na próxima semana. O Vasco jogará por um empate, se mantiver a vitória. O levantamento aí para o Carlos Germano. Vai lá para fazer a defesa. Tem pressa o Vasco. Tentar entrar um contra-ataque do Vasco de novo. A saída do Germano para você. Aí o Felipe. Tem o Pedrinho, o Donizete. Próximos da jogada, o Felipe com o Galhardo e só o lateral para o River. O Luiz entendeu que a bola desviou ali no Felipe e marcou lateral para o River Plate. 37 minutos. Semana que vem com 1-0 só, veja aí os reservas. O técnico do River saiu aí do seu vídeo, caminhou na direção do campo. Expectativa no banco do River. Quando uma equipe chega numa semifinal de um torneio importante como é a Libertadores da América, você vai encontrar do outro lado uma equipe grande e boa, como é o River Plate. Então quando você pega o primeiro tempo e joga mal, você tem que aproveitar essa oportunidade. O Vasco jogou muito bem no primeiro tempo e poderia ter feito 2 gols. E não fez, o River voltou forte, agora fica difícil para o Vasco e vai jogar a segunda partida em Buenos Aires. Poderia ter aproveitado melhor os 45 minutos iniciais que o River foi mal na partida. Aí o River de novo, aí o Gomes. Houve falta do Angel sobre o Wagner, o jogo está parado. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. No banco do Vasco, todo mundo sentadinho. Você vê ali o Bebeto, preparador físico, os jogadores
que estão na reserva à disposição do Antônio Lopes. Aí o Odivan. Jogada com o Valber. O Luizão ficou caído na disputa anterior, está lá no ataque. Aí o Valber. E a falta cometida pelo Sorin sobre o Valber. Veja aí o Luizão. Nesse lance aí o Luizão levou a mão no rosto e tal e ficou caído. A expectativa de levar o juiz na dele, foi isso, Zé Roberto? Não tem a dúvida, ele tentou levar, o juiz nem viu que estava de costas. No assistente que estava de frente também observou que todos nós vimos que não havia nada a ser anotado. É a Taça Libertadores da América para você. Os argentinos têm 12 títulos da Libertadores, os brasileiros 9 títulos. O Vasco vai vencendo o River Plate 1-0. É a falta sobre o Wagner, cometida pelo Gomes. Sangue do meu sangue, hoje depois do Jornal da Globo em Intercine. Aí a falta. Galhardo não gosta da marcação, da falta sobre o Felipe. Os dois que se desentenderam no jogo do ano passado. O Felipe foi expulso. Mas uma boa partida hoje o Felipe. Aí a jogada com o Odivan. Contra-ataque do Vasco, vai o Pedrinho. Chegou bem o Sarabia. Veja a marcação do Donizete, a bola tocada com o Berizzo. Veja o Gomes, encosta o Juninho. Estava sofrendo a falta. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Jogada do Wagner com o Felipe. Chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil vai vencendo a Argentina. 1 para o Vasco, Donizete, 0 para o River Plate. Aí o Pedrinho. Vem na velocidade o Pedrinho, Donizete na área. Veja o Pedrinho. Levantamento é no Luizão. Dominou o Luizão. Para o Donizete. Emendou Burgos. Enfim, a chance do Vasco no segundo tempo. Olha o Donizete. Ele pega com a esquerda e o Burgos vai para defender. Aos 40 do segundo tempo, o Vasco chuta a primeira no gol do River Plate no segundo tempo. Vamos para a cobrança do escanteio. Odivan e Mauro Galvão para buscar a cabeçada. Tem um levantamento. Fica indeciso o Burgos. Aí a sobra do Wagner. Odivan. Pressão do Vasco no final. Levantamento aí no Luizão. Tentou para o Mauro Galvão. Acabou tocando de presente para o Sarabia. Tem o River na velocidade. Bola para o Galhardo. E o Odivan tocou no vazio e sai jogando. No jogo de Guayaquil, no Equador, vitória da equipe equatoriana do Barcelona, 1-0 sobre o Cerro do Paraguai. Gol marcado pelo colombiano De Ávila. Portanto, o Barcelona faz 1-0, mesmo placar do jogo do Brasil. Na próxima semana jogará em Assunção. Tem o River, mas aqui ainda tem jogo, 41,5. É a recuperação do Wagner. Vamos ver se entra o contra-ataque do Vasco. Donizete. Mas o River já voltou todo, ficou difícil. De novo o Wagner. Pode virar com o Pedrinho, tem o Felipe mais atrás. O Vasco mantém a bola no jogo, troca passes. Aí Pedrinho. De novo com o Mauro Galvão. O torcedor do Vasco não gosta, o próprio torcedor do Vasco. E o clima aqui era de 2-3-0 hoje para jogar mais calmo em Buenos Aires. Por enquanto não foi possível. 1-0, mas o importante é a vitória. O Vasco está vencendo. Recuperação do River de novo. Aí o Escudeiro. Impressionante como no jogo a bola saiu pouco, né? A bola rolou mesmo. 42 minutos e meio. Chegou o Divan. Em cima do Angel. Aí vem o Sarabia. Luizão foi na marcação. Sarabia faz o giro, leva melhor. Toca muito forte, foi o Pedrinho. Vamos ver o contra-ataque, tem o Luizão na direita. Aí o Pedrinho protegendo, ficando com ela. De novo com o Luizão. A torcida do Vasco quer que o time vá para o ataque. O time prefere controlar a bola, ficar com a bola, garantir o resultado. Aí o Donizete. Tentou o lance individual. Chega bem o Berizzo. Aí o Donizete aperta.
e acabou fazendo a falta. Globo, um caso de amor com você. Novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. 43 minutos e meio, instantes finais em São Januário. Nas faltas cometidas você viu 33-35. Tem o River. Aí atirou-se o atacante do River na expectativa, na posição do Galhardo, né? 33-33 o número de faltas. E aí o lance foi limpo no Escudeiro. Tentando chegar o Vasco. O Escudeiro segue caído lá no ataque do River. Pedrinho. Tem o Luizão na direita. Jogada com ele. Donizete vai para a área. Aí o Luizão. Quem sabe mais um gol no finalzinho. Carrega o Luizão no fundo. Cruzamento. Aí chegou bem o Berizzo. Tem o River de novo. Aí o Galhardo. No comando com o Angel. 44 minutos. De novo a jogada com o Gomes. Veja o Astrada, devolução do Gomes, 44,5. Recuperação do Vasco, foi bem ali o Pedrinho. Mas a grande vitória do Vasco, 1-0, acabou sendo justa. É justo porque o Vasco jogou bem o primeiro tempo, fez o gol, poderia ter feito mais gols. O River dominou o segundo tempo, mas não criou tantas jogadas assim. Então o Vasco conseguiu garantir, conseguiu segurar bem no segundo tempo. Mas jogou muito mal, desequilibrado o segundo tempo. A vitória foi boa para 1-0, mas poderia ter feito mais. Vem aí o Donizete, José Roberto White, a atuação do uruguaio Gustavo Mendes. A atuação foi boa, um trabalho onde ele antecipa seu problema. Começou o primeiro tempo todo turbinado, corria o campo inteiro. Segundo tempo já diminuiu o seu ritmo. Eu só espero que ele consiga receber seus $850 e a passagem aérea. Lá vem o Vasco de novo com o Wagner. Aí o Felipe, quem sabe no finalzinho, veja o cruzamento pro Luizão, a sobra, Pedrinho, agora capricha Pedrinho. Chutou contra o corpo do argentino. No outro jogo, Barcelona do Equador 1, Cerro Porteño do Paraguai 0. Aí o Antônio Lopes, jogos da volta na próxima semana em Buenos Aires e em Assunção, no Paraguai. De novo o Pedrinho, tentou no Juninho e a falta sobre o Pedrinho cometida pelo Sarabia é muito perigosa para o Vasco no finalzinho. Apreensão na torcida do Vasco, a expectativa. Veja aí a confirmação para você dos 45 minutos, agora 46. Vamos para a cobrança de falta. É perigosa. 2-0 ficaria muito legal para o Vasco, hein? Porque o River é um grande time. O Juninho vai para a cobrança. Pedrinho fica próximo da bola. Hoje o Juninho. A barreira, a preocupação. Vai Juninho para a bola. Tocou na barreira. A volta do Pedrinho. Explode de novo no jogador do River. No Galhardo e vai escanteio para o Vasco da Gama. E o Burgos. Preocupação do Pedrinho. Os homens do banco do River. Ali de camisa azul, o técnico Ramon Dias. E nós vamos para a cobrança do escanteio. Vem o Vasco. No finalzinho vai o Mauro Galvão. Foi o Burgos. Nesse instante, apita Gustavo Mendes. Termina pela Taça Libertadores em São Januário. Semifinal, primeiro jogo. 1 para o Vasco da Gama. Gol